Olá pessoal, meu Colofé Benói a todos, meu Motumbá, meu Mucuyu, meus Saravá fraternos, bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube, Candomblé Sem Fronteiras. Hoje eu gostaria de abordar o tema sobre incorporação. Eu vejo com pessoas com muitas adversidades, as pessoas com dificuldade em um desenvolvimento mediúnico. Então eu gostaria de trazer alguns esclarecimentos que tenho certeza que vai ajudar as pessoas. Primeiramente, quando as pessoas entram dentro de uma casa religiosa, a parte principal é você tentar eliminar todos os seus pensamentos, o que fazem justamente você ter dificuldade numa incorporação. Eu sei que é muito difícil, né? A gente no nosso dia a dia, a gente tem problemas naturais, financeiros, parte afetiva, preocupações, uma série de situações que nos causa dificuldade, ou seja, nos cria um bloqueio natural, né? A gente fica com a cabeça ocupada e a gente acaba não conseguindo ter um pensamento neutralizado para que a gente possa fazer uma boa incorporação ou até mesmo uma irradiação, tá? Então uma dica que eu sempre falo para meus vodunces do Cuetobomé Vodun Azansu, quando as pessoas entram numa casa, primeiramente as pessoas esfriam o corpo, né? Procurar cumprimentar as pessoas, esfriar o corpo, pedir a bênção do seu sacerdote ou da sua sacerdotisa e procurar ficar isolado, né? Tentar se neutralizar naquele momento, sentar no banco, antes de um toque, antes de uma gira, e ficar canalizando a sua espiritualidade, né? Um exemplo, vai ter uma gira de caboclo, ficar pensando no seu caboclo, conversando com ele, de olhos fechados, canalizando. Isso te ajuda bastante no momento de uma gira, né? Para que você possa ter radiação ou a incorporação, perfeito? Isso ajuda bastante você ter uma boa canalização. Eu vejo muitas pessoas que vai dentro de um barracão, entra e começa a conversar, começa a bater um papo, e essa conversa vai, essa conversa vem. Quando menos espera, está começando a gira, ou seja, seu pensamento está longe daquele comprometimento com o seu trabalho mediúnico que vai ocorrer naquele momento no trabalho espiritual, seja indiferente de qualquer tipo de gira, seja preto velho, um caboclo, boiadeiro, enfim, qualquer trabalho litúrgico que venha a se fazer com a encantaria. Então acho que isso é de tamanha importância. Eu sempre oriento o Mesoadunce para quando vai incorporar um Exu, para incorporar uma pombagira, e os momentos, né, que antecede uma gira, está canalizado, se neutralizar, deixar os problemas para fora do barracão, deixar os problemas para fora do terreiro. Isso te ajuda a você ter uma canalização melhor. Outras dúvidas que ocorrem muito, as pessoas quando começam o desenvolvimento mediúnico, que ainda não tem a irradiação ou não tem a incorporação, as pessoas não sabem o que vai acontecer, como que vai acontecer essa possessão, e essa insegurança trava os médios para que eles possam sentir a sua espiritualidade de forma gradual, ou seja, a cada gira você vai sentindo a presença dessa energia, dessa possessão do seu encantado, né, do seu espírito que vai fazer a incorporação. Então muitas pessoas não sabem o que vai acontecer. Então é importante explicar que a incorporação, o espírito ele não entra dentro do seu corpo, ele se aproxima de você. Então quando você está irradiado, o espírito está próximo de você. A mesma coisa, a incorporação ele está mais próximo, só que ele não entra dentro do seu corpo, né? Somente um corpo é permitido, somente um espírito, que é o seu, né? Que é o Jefferson, que é você que está me assistindo, ou seja, não pode ter dois espíritos em um corpo só. Então isso traz uma dificuldade muito grande para as pessoas. No começo do desenvolvimento mediúnico, as pessoas começam a ter calafrios, arrepio, né, algumas intuições, ou seja, a pessoa ela tem a conscientização que as coisas que ela está pensando de repente não é fruto, né, do seu próprio pensamento, e isso está atrelado à espiritualidade, ou seja, o espírito ele se aproxima, ele te traz informações através de intuições, perfeito? Então, isso é importante ressaltar. Esse é um processo de um desenvolvimento mediúnico, né? Você começa a sentir
a irradiação. E é importante as pessoas, no momento que incorporar um preto velho, ver o que ele sente naquele momento, quando ele está irradiado, o que ele sente naquele momento, se de repente a perna formiga, se é o braço que formiga, e ele começar a ver as diferenças conforme as giras vão acontecendo. Vai ter uma gira de caboclo, você vê qual é a irradiação que você está sentindo, o que você está sentindo no seu corpo. Então você vai definir algumas situações que vai te facilitar a você diferenciar se é um preto velho, se é um caboclo, se é um baiano, se é um boiadeiro, se é um exu, uma pombagira. Cada espírito ele traz uma sensação diferenciada do outro, ou seja, e essa percepção é importante você compreender para você diferenciar qual o espírito que está próximo de você. De repente você está numa gira de baiano e você não está sentindo baiano. Você pode estar irradiado com preto velho. E ele tem um porquê daquela situação. Então existe todo um preparo mediúnico que antecede a incorporação, a manifestação, para preparar para que se tenha uma possessão. Outra situação que gera, quando a pessoa ela já passou da fase da irradiação, quando ela está começando a incorporar, as pessoas elas se sentem muito inseguro. Por quê? As pessoas conseguem enxergar, as pessoas conseguem ouvir, né? As pessoas escutam o que é a espiritualidade. Então muitas pessoas entram em conflito. Ela acha que é uma utopia, ela acha que de repente ela está surtando, ela acha que ela está mistificando, que ela está fingindo. E muitas pessoas não conseguem diferenciar. Por quê? Você tem o seu jeito de agir, você tem a sua postura, você tem a sua maneira de pensar, você tem a sua maneira de andar, você tem a sua maneira de falar, a sua maneira de gesticular, a sua maneira de olhar, ou seja, você conhece você. Então, quando algumas coisas começam a acontecer diferente, isso é fruto da espiritualidade tomando posse do seu corpo. Então eu vejo pessoas, não é só no começo de uma incorporação não, eu vejo pessoas que mesmo depois de iniciado no culto tradicional de matriz africana, as pessoas ainda têm a consciência quando tem a possessão do santo, seja do Vodun, seja do Inquice, seja do Orixá, tá? Não é necessariamente 100% como as pessoas falam. Ah, o santo te pegou, você apaga 100%. Não é necessariamente em todos os casos. Eu posso dizer que é a minoria, são poucos casos que tem uma possessão 100%, onde que a pessoa não escute, não enxergue, onde ela não tem o contato, né? Onde ela não tem a sua sensibilidade. Então, geralmente acontece muito isso. Então eu vejo muitas pessoas que pegam e falam assim, eu incorporei, e aí começa a gerar dúvidas. E esse bloqueio faz com que a sua espiritualidade ela não tenha uma desenvoltura boa e ela não tenha uma evolução. Ou seja, um exemplo, você incorporou uma entidade, você está vendo tudo que está acontecendo no terreiro de Umbanda ou no terreiro de Candomblé, perfeito? Você está escutando tudo. Então tem pessoas que têm medo de quando vai dar uma consulta ou vai conversar com uma pessoa, a pessoa tem medo de não saber o que falar. Então é importante que você tenha uma autoconfiança, que você entenda que a espiritualidade ela está te dando um respaldo muito grande, mesmo que você não perceba essa energização, perfeito? Então, isso acontece muito com as pessoas. E eu vejo pessoas com 3, 4, 5 anos com dificuldade para dar uma consulta, porque a pessoa está incorporada, ela fala assim, putz, agora eu estou vendo aquela mulher, eu nunca vi ela, vou falar o que para ela? Deixe a espiritualidade trabalhar de maneira solta. Não tenha essa preocupação. A espiritualidade, no momento certo, ela vai falar as suas necessidades, ela vai dar um bom direcionamento para as pessoas. Então tente agir de forma natural, tenha paciência, não antecipe as coisas. E às vezes a antecipação ela atrapalha esse trabalho mediúnico, o espírito com o seu corpo. Tem pessoas que passa com a sua vontade na frente da espiritualidade. Ou seja, de repente a espiritualidade fala uma coisa, a pessoa incrementa toda uma situação. De repente a pessoa ela tem uma necessidade de mostrar que ela está incorporada e de repente ela se coloca em situações perigosas, porque ela pode de repente falar uma situação que é fruto da imaginação dela e não fruto
da canalização espiritual. Então, de repente, você pode sim estar incorporado, porém você passa com a sua vontade na frente da espiritualidade e você começa a transmitir recados que não faz parte da espiritualidade. Aquilo é fruto da sua imaginação e não fruto da sua intuição. Então isso é muito perigoso, porque de repente numa situação onde a pessoa tá doente, de repente a pessoa está numa gravidade muito grande de doença, de repente você chega e fala assim, não, você vai ficar boa amanhã, e de repente a pessoa piora. O que essa pessoa vai dizer? Ah, aquela pessoa não estava incorporada, ela estava fingindo. Meu pai, do teste de índio Lissassi, ele sempre falou, meu filho, a pessoa fechou o olho, respeite. Não dá para você definir o quanto que você incorpora, né? A maioria das pessoas. Se está 10%, se está 20%, não tem um aparelho de medição para essa situação, tá? A incorporação, ela vai aumentando de forma gradual e onde cada incorporação, essa manifestação, ela vai ficando cada vez mais forte. Então tem tudo, tem um tempo para a situação. Tudo na vida tem início, meio e fim. Então, você tem o início, canalize essa energia, procura sempre estar canalizado para que tenha um trabalho legal, tanto para você como para o consulente. Então eu fiz esse vídeo para poder tirar algumas dúvidas que faz as pessoas se sentirem inseguras e com isso as pessoas não conseguem ter um desenvolvimento mediúnico bom, ela não consegue fazer um bem para ela e não consegue fazer um bem para o seu próximo, ou seja, ela não consegue praticar, fazer o bem sem ver a quem. Então aqui ficam umas dicas, longe de mim ser o dono da verdade, eu estou falando que a maneira, qual a postura que eu tenho dentro da minha casa, dessa forma que eu oriento meus filhos de santo, e assim que vem tendo um trabalho, um crescimento espiritual na minha casa e de forma mediúnica. Tenha calma, tenha tranquilidade. De repente, pessoas ficam inseguras, de repente vem uma intuição e a pessoa ela trava. Ela fica com medo de aquilo também ser fruto da sua imaginação, então ela trava. Então é importante você entender como funciona seu corpo, você ter um conhecimento 100% de como você pensa, de como você age, toda a situação, e você prestar muito atenção, porque as coisas que vão acontecendo diferente da sua postura, isso é fruto da espiritualidade trabalhando de forma mediúnica dentro do seu corpo. Perfeito? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar seu like, não esqueça de ativar o sininho, para que todas as vezes que a gente venha gravar um vídeo, você seja notificado. Perfeito? Um grande beijo no coração de vocês, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, que o meu Pai Azansu Gerulu abençoe a todos, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.